Você sabe o que significa o sub dentro do futebol? Sub-15, sub-17, sub-20, pode ser que isso seja uma dúvida corriqueira e eu vou estar te auxiliando aqui para você poder estar entendendo um pouco melhor como funciona a categoria dentro do futebol. Muito prazer, meu nome é Cleiton, eu sou sócio da FD Agência Desportiva, eu trabalho com a gestão de imagem de atletas e hoje vou estar te auxiliando aqui em algumas dicas e eu espero desde já, que se esse conteúdo for importante para você, depois você considera se inscrever no canal, considera deixar o seu like aí que ajuda muito esse nosso projeto. Então vamos lá, o que significa sub antes do número, né? Então, na maioria das vezes a nomenclatura começa que está na tela, sub, hífen, o número, né? Então, sub vem de subcategoria, que é justamente, né, ali o número que vem depois indica a idade máxima daquela categoria. Então, por exemplo, sub-15 até 15 anos, sub-17 até 17 anos, sub-20 e assim consequentemente, né, as próximas subcategorias funcionam dessa maneira. Parece simples e mas cada uma dessas fases tem um objetivo muito importante dentro da formação do atleta e é isso que eu vou estar explicando ali um pouco para vocês. Então as primeiras fases, né? Hoje a gente tem o futebol iniciando lá desde pequenininho, né? A gente tem ali antigamente falava o fraldinha, dente de leite, né? Então tem diversas nomenclaturas, mas o que a gente mais costuma ver nos clubes é a partir do sub-7. A divisão começa a ser um pouco mais categorizada, tem um protocolo maior a se seguir, né? Então, ali as primeiras fases são do sub-7 até o sub-9, né? Então, essas fases são totalmente formativas, né? Aqui não existe pressão por resultado, o foco é só né? É a criança ali se apaixonar pelo jogo, é se apaixonar pelo esporte, desenvolver a coordenação, né? Aprender a conviver em grupo e, obviamente, né? Não tem ali um objetivo de resultado nessas competições, mas obviamente já insere o atleta desde pequeno ali em competições, né? Em saber lidar com competição, e isso é algo completamente normal dentro do futebol. Então o atleta precisa ter já esse conhecimento e obviamente isso é muito subjetivo no sub-7 até o sub-9 ali, porque é só a experienciação dos atletas no dia a dia que vai fazer com que eles tenham, né, essa perspectiva. Então, se você é pai ou mãe de atleta nessa idade, guarda isso que eu vou te falar agora, tá? Nessa fase, cobrar vitória é o maior erro. Então, assim, o placar não importa nessa fase, não importa. O que importa é ele querer voltar no treino no dia seguinte, ou ela, né, se a gente tá falando de futebol feminino. É eles quererem estar jogando bola, eles quererem estar treinando. Isso que vai fazer criar o amor pelo futebol. Então, assim, sem resultado, né, sem cultura do resultadismo, vamos deixar as crianças se desenvolverem nessa fase que é tão importante. Aí a gente vai ter ali, né, o desenvolvimento técnico, que é do sub-11 até o sub-13. Então, no sub-11 e no sub-13, né, a gente já começa a ficar um pouco mais sério, no bom sentido. Então, é quando entra justamente ali fundamentos um pouco mais técnicos, como passe, domínio, finalização, posicionamento, né? Ali a criança começa a entender um pouco mais sobre a parte tática, né? Coisas básicas, né? Mas começa a entender um pouco mais, né? Então, ainda é desenvolvimento, não é vitrine. Mas justamente é aqui que muita gente já consegue, né, enxergar ali quem tem facilidade com a bola. Então a gente tem, né, as primeiras fases, que é ali do sub-7 ao sub-9, depois um desenvolvimento mais técnico, né, que é ali do sub-11 ao sub-13, e daí a gente já vai ter a virada de chave, que é o do sub-15, né? E o sub-15 é o que eu chamo de virada de chave. E é aqui que a brincadeira começa a mudar um pouco mais, né? Aqui que a gente realmente vai separar quem de fato quer trilhar uma carreira dentro do futebol, para quem estava ali, né, por vezes brincando de estar jogando, de estar treinando, de ter uma rotina de atleta, porque aqui os treinos vão ser mais intensos, aqui as cobranças sim vão ser relativamente também mais intensas, né? Aqui onde os clubes de fato apostam nos atletas, aqui de fato onde os clubes colocam todas as forças, né, para estar formando esse atleta, para estar fazendo com que esse atleta tenha ali uma projeção ao profissional. E é no sub-15 que a gente visualiza isso. Então, é ali basicamente a virada de chave, né? O sub-15 serve para isso. Então, é momento em que o atleta precisa ter uma consciência maior de treinamento, ele precisa ter uma consciência maior da vida que ele leva, né? Dos seus costumes, da sua rotina de sono, do que ele se alimenta, do que ele posta ou não posta, do que ele trabalha na sua rede social, né? E aí é o trabalho que a gente
chega, né? É o trabalho onde a FIDEM, Agência Desportiva, é o forte. Então é a nossa expertise de mais de 5 anos. Então o Sub-15 é a virada de chave. Então aqui, depois do Sub-15, a gente já tem daí a fase mais competitiva e a porta do profissional, que é justamente ali do Sub-17 ao Sub-20, né? Então no Sub-17 a coisa fica realmente intensa. Você vai acompanhar esses jogos de base, é muito mais pegado do que um jogo profissional, né? A molecada ali tá dando sangue ali, realmente tá comendo grama, tá demonstrando, né, ali para quem tá vivendo o ambiente do futebol ali de uma maneira interna, que quer ter ali uma projeção ao profissional, né? Então as competições ficam mais importantes, né? Uma rotina basicamente de um atleta profissional, né? Ou alguma coisa próxima disso, né? Mas é bem parecido com o de um atleta profissional. E uma peneira natural vai acontecendo a todo tempo. Então, assim, a oscilação de atletas dentro de um sub-17 até um sub-20 é muito grande. Os atletas acabam oscilando muito, né? E justamente por saber ou não saber lidar com pressão, tem diversas questões ali, né? Que você está tratando de um adolescente que está em formação. Então, o sub-17 ou sub-20 é muito importante nesse sentido, né? E aí, a gente falando do sub-20, é literalmente a porta de entrada do futebol profissional, né? Muitos clubes já jogam campeonatos estaduais com seus times sub-20. O sub-20 ele é ali uma porta de entrada, não dá para você distinguir muito ali o que é profissional do que não é profissional no sub-20. Óbvio que tem as suas diferenças, né? Mas um atleta de sub-20, ele praticamente é um atleta profissional. Então, vários jogadores do elenco do sub-20 estão treinando com o profissional, né? Alguns já estreiam, como eu mencionei, né, nessas equipes profissionais também, para poder, né, debutar em uma equipe profissional, para que quando esse atleta de fato for começar a ser utilizado, já ter ali uma pressão um pouco menor. Então, o sub-20 é de fato uma transição muito mais tranquila para o profissional, porque esse atleta, tudo que ele já tinha que ter trilhado, tudo que ele já tinha que ter formado, ele já formou, mas ainda assim é uma categoria de formação, né? É a última categoria, mas é uma categoria de formação. Então, eu acho que deu para você entender basicamente o que são esses subs, para que você tenha uma maior compreensão, para que você também, além de entender que, obviamente, a parte ali é um pouco mais simples, né, do que é a numeração, de que o atleta pode jogar dentro dessa, até o limite dessa numeração, né, 15, 17, 20, mas o que é cada uma dessa etapa, né? Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, porque é uma dúvida muito recorrente aqui para nós. Então, por que para você, familiar desse atleta, né, ou para você que é atleta que está buscando já justamente essa pretensão dentro do futebol, o que muda? Porque cada fase é diferente, né? Cada fase é um salto e é um apoio diferente que esse atleta precisa receber dos seus familiares. Então, por exemplo, o que ajuda num sub-9 pode atrapalhar num sub-15. E acompanhar a carreira de um atleta, né, que é jovem, não é só levar e buscar no treino. É justamente entender o momento em que ele está, entender o momento em que ele está passando. Não só desportivamente falando, mas como um ser humano. Mais uma vez, por vezes, uma criança, um adolescente, em formação. Então ele vai ter também as questões lá da escola, ele vai ter as questões lá das matérias em que ele pode ter dificuldade dentro da escola, né? Ali, questões, às vezes, de relacionamentos. Então a gente vai também sabendo lidar, né? E para os familiares é muito importante saber lidar em diversos momentos ali com os atletas. E eu acredito que eu tenha passado um pouco disso para que você possa compreender ali e ter um pouco mais dessa noção. E a FIDEM é exatamente isso. A gente cuida da carreira do atleta e orienta também as famílias no que pode estar auxiliando mais ainda, porque isso daqui é um grande leque, né? E a gente quer expandir cada vez mais as chances de um atleta se tornar profissional. Vocês sabem qual que é a porcentagem disso? Apenas 1% dos atletas vão estar se tornando profissional, né? Que vão estar recebendo um salário ali condizente. Então é muito poucas as chances que um atleta tem de se tornar um atleta profissional. E a gente está aqui justamente para aumentar essas chances. Então, se você quer entender o momento em que seu filho está, né? Se você quer ter um panorama da carreira dele, fala com a gente. O link está aqui na descrição. Você vai ser muito bem atendido, tanto eu quanto o meu sócio Lucas. Nossa equipe está toda preparada para estar atendendo você, pai, para estar atendendo você, atleta. Então, nós vamos estar te auxiliando da melhor maneira possível e a gente faz aí esse trabalho sem custo algum, uma conversa sem compromisso. Às vezes a gente marca uma call, né? Marca uma reunião online para poder estar entendendo no que a FIDEM pode estar auxiliando no trabalho desse atleta e a gente vai estar trabalhando de uma melhor maneira possível aí para justamente, como eu falei, aumentar ainda mais as chances desse atleta se tornar um atleta profissional. Então, mais uma vez, se esse conteúdo foi útil para você,
Manda quem precisa. Se você é pai, se você é mãe e você, por exemplo, tem alguma mãe ou algum pai, né, ali no grupo, né, dos jogadores ali, dos pais de jogadores, então manda para eles. Pode ser que essa dúvida que você teve também seja a dúvida de outros pais e a gente está aqui justamente para levar esse conhecimento, essa informação ao máximo de pessoas para poder estar auxiliando vocês dentro do futebol, na carreira do filho de vocês. Então eu agradeço imensamente o teu tempo, agradeço que você chegou até aqui, clica aqui no botão de like, dá o teu joinha, se inscreve no canal se esse conteúdo de fato te ajudou. Muito obrigado, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Isso é filho.